Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos continuar aí com a segunda parte da nossa aula sobre a França no Antigo Regime e o processo revolucionário, né, e a Revolução Francesa. A gente vai continuar com a parte 2, falando aí um pouco mais sobre essa França pré-revolucionária, tá bom? Então segura aí, presta atenção no nosso vídeo, vamos que vamos, galera! Vamos entender um pouquinho das causas da crise do absolutismo, tá bom, francês. A causa aí que a gente já falou, a Guerra dos 7 Anos, né? A Guerra de Independência dos Estados Unidos, que os franceses apoiaram, e o Tratado Comercial de 1786, né, que foi assinado com a Inglaterra, os vinhos franceses em troca dos tecidos ingleses, né? Isso aí vai ser mais um tratado que vai prejudicar a economia francesa, que já estava bastante fragilizada, diga-se de passagem, porque aqui, ó, leva à falência de indústrias francesas e aumentou o descontentamento burguês, né? Por quê? Porque há um gasto muito grande do Estado francês, e isso vai fazer com que algumas indústrias de tecido francês vão à falência. Vão à falência por quê? Porque o Estado está comprando tecido inglês, né? Então, na verdade, o tecido inglês, muito famoso, cheio de requinte, então o francês ainda nem tanto. Então o Estado vai comprar o tecido inglês e as indústrias francesas vão à falência, vão aumentar o índice de desemprego. Então isso é mais um fator de evidência da crise, né? Aqui, ó, os fenômenos climáticos também, né? Como eu já falei antes, e os gastos da nobreza, né? Que, ó, da nobreza parasitária e o luxo das festas da corte francesa no Palácio de Versalhes eram bancados pelos impostos pagos pela burguesia e pelos trabalhadores, né? Isso aqui, como eu falei antes, aqui, ó, é a imagem de Marie Antoinette, que é a Maria Antonieta aí do esposa, rainha, né, esposa do Luís XVI, rei da França. Então aqui reparem nos trajes, que não é nada muito simples, né? É um traje bem requintado, né? Bem luxuoso. Vamos lá. Então aí isso vai aumentar, tudo isso vai aumentar a satisfação da população, né, contra a monarquia, contra o poder do rei, né, contra o absolutismo monárquico. Essa imagem aqui é uma imagem representando a liberdade, né, a liberdade guiando o povo. Essa mulher aqui segurando a bandeira francesa, ela representa a liberdade, e a população seguindo, né? E nessa população aqui você tem trabalhadores com esses trajes mais simples, inclusive aqui os jovens, e a burguesia trajada aqui, ó, com cartola, fraque, né? Essa aí é a representação do povo lutando pela liberdade. Então vamos lá entender um pouquinho aqui, ó, do finalzinho desse governo absolutista, como que vai finalizar, como que vai acontecer, para caminhar para a Revolução Francesa, né? Importante entender que a tensão que vai aumentar, né, da população contra o absolutismo vai levar aí à Assembleia dos Estados Gerais. O rei vai acabar convocando a Assembleia dos Estados Gerais para tentar buscar soluções para o contexto francês, mas ele não porque ele quer, mas porque ele está sofrendo pressão do terceiro estado, pressão da burguesia e dos trabalhadores, tá bom? Então olha só, para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que representa, com representantes dos três estados, ou seja, vai ter representante aí do primeiro estado, que é o clero, do segundo estado, que é a nobreza, e do terceiro estado, que é o povo, né, formado aí pela burguesia e por trabalhadores, liderados pela burguesia. Então aqui, ó, cada estado vai ter direito a um voto, cada estamento, né, vai ter direito a um voto. Mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, ou seja, cada pessoa votar, mas não por estado. E isso vai levar a violentas discussões. Cara, essa discussão é muito importante porque por que a burguesia quer o voto por indivíduo e não por camada da sociedade? É muito simples. Porque parece que é igual, assim, cada camada vai ter o voto. Primeiro estado, um voto. Segundo estado, um voto. Terceiro estado, outro voto. Parece que é uma coisa equilibrada, é igualitária, mas não é. Porque, para você ter ideia, o primeiro estamento, o clero, ele representa cerca de 4% da população. Entendeu? 4% da população aí, você pode botar mais uns 11% mais ou menos aí da população
do segundo estado, e o terceiro estado você tinha aí basicamente aí uns 85% da população. Agora pensa comigo, não é gente pra caramba, é muita gente. O terceiro estado é muito volumoso, é muito grande. Então o terceiro estado acaba perdendo por causa disso. Se a votação fosse por indivíduo, obviamente os interesses do terceiro estado seriam mais valorizados, porque estaria em mais volume, né? Estaria em maior quantidade. Mas aí isso vai, essa discussão entre voto por estamento, voto por indivíduo, vai ser uma discussão que vai gerar muito embate entre os estamentos, porque não vai se chegar a um consenso, né? Pensa comigo, primeiro e segundo estado são privilegiados, né? Aqui a gente viu, né? Cadê aqui, ó? Olha só, primeiro e segundo estados, olha lá, são privilegiados, eles não trabalham, não pagam impostos, só o terceiro estado, não é isso? O terceiro estado é desprivilegiado. Concorda comigo que o primeiro e segundo estado, eles não vão querer mudar essa realidade? Não, não vão. Mas o terceiro estado quer mudar, porque é ele que está sendo explorado, não é isso? Então, olha só, nessa distribuição de um voto por estamento, acaba que sempre que o primeiro estado e o segundo estado, eles votam juntos, porque os interesses são os mesmos, e eles fazem sempre, somam seus votos. Sempre 1 mais 1 é quanto? 2, né, galera? 1 mais 1 é 2, ó. 1 mais 1, 2, não é isso? Então, eles somam forças, mas o terceiro estado fica sempre sozinho, sempre ele mesmo. Aí fica sempre assim, um eterno 2-1. Ou seja, o terceiro estado sempre perde, não faz sentido. Então aqui, ó, diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se autônomo, né, e declarando aí a Assembleia Nacional Constituinte. Então o terceiro estado ele vai recusar a proposta da Assembleia Geral dos Estados e vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, vai convocar uma reunião de parlamentares para votar uma Constituição. De parlamentares não, uma reunião dos cidadãos para votar numa Constituição, criar uma Constituição para a França. O que é muito delicado, porque a França não tinha uma Constituição, era um governo absolutista, né? O rei controlava tudo. O rei não vai gostar muito, né? O rei não vai gostar muito, e aí o rei vai... o rei ele vai tentar, ele vai fingir que aceita, mas... Opa! Onde é que eu botei aqui? Monarquia constitucional aqui, ó. O rei vai fingir que aceita, mas ele vai assim se sentir pressionado. Pô, não é isso não, isso aí tá errado. Enfim, ele vai fugir, né? Olha aí. Luís XVI aceitou a Constituição, não tinha jeito, não tinha alternativa, mas foi pego ao tentar fugir com a sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulheiras. Deu ruim, né? Deu ruim pro Luís XVI. Então, olha aí. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França, né? E diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra, ou seja, várias outras monarquias da Europa tentaram ali se unir para poder favorecer o rei e não deixar que a população tirasse o rei do poder, né? E aí a invasão da Prússia, né? Quando a Prússia consegue invadir a França, a Assembleia convoca os cidadãos à guerra. Então você chama, galera, vambora, a gente tem que lutar contra essa galera aí que tá tentando invadir o nosso país. E olha aí, essa aí é a imagem do Palácio das Tulheiras, né? Aqui, ó, a multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Considerado o rei um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia, ou seja, acabaram com a monarquia e proclamaram a república. A partir daí a França vira uma república. Olha só, a partir de 1792 a França deixa de ser uma monarquia e agora nem mais absolutista, nem constitucional. Acabou a monarquia. Agora a França vira uma república, tá bom? A partir de 1792. Ou seja, aqui, desculpa. Aqui nós temos
uma nova mudança, né? Essa Assembleia Geral dos Estados não vai ser aceita pelo terceiro Estado por causa do esquema fraudulento de votos, e eles vão convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte vai criar aqui um governo constitucional, mas esse governo constitucional ele vai cair, ele não vai durar tanto tempo, em função dessa tentativa de fuga do rei e posteriormente o aprisionamento dele, considerando-o como um traidor, tá bom? Enfim, daqui a pouquinho a gente vai ver na segunda parte como começa a Revolução Francesa, então, porque agora se acabou a monarquia e foi proclamada a República na França. Então a gente precisa pensar como que essa nova França, essa república, como que ela vai ser governada. É preciso pensar e estruturar esse novo governo. Então é assim que começa a Revolução Francesa. E isso é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí na segunda parte da nossa aula. Show de bola?